Dia 2 de setembro de 2022, mais uma página da revista Referência. E hoje nós vamos falar sobre o cinema brasileiro, mas também aqui da região do Médio Paraíba Fluminense. E eu tenho a grata satisfação de receber o cineasta Renan Brandão. Obrigado. Para mim que é um prazer enorme estar aqui, um privilégio. Tô animado aí para nossa conversa. Tão raro, né? Tão raro uma conversa, né? Renan, antes da gente entrar nas suas referências no cinema brasileiro, você teve uma trajetória aqui na nossa região, especialmente Volta Redonda. Você nasceu em Volta Redonda e passou a adolescência, a infância, a adolescência, com referências de arte e de cultura aqui da nossa região. Queria que você falasse um pouco sobre as suas primeiras inspirações, os primeiros contatos que você teve com a arte aqui na região, e logo mais a gente desenrola para falar do cinema brasileiro e seu papel nesse cenário. Massa. É isso, né? Eu sou de Volta Redonda, nasci em Volta Redonda e meu pai e minha mãe, a primeira geração, né, de Volta Redonda, porque meu avô e minha avó já não nasceram lá, então me considero um pouco sendo também essa segunda geração de Volta Redonda. E enfim, esse imaginário todo ali, né, de Volta Redonda sempre habitou muito a minha infância. E comecei fazendo teatro ali, sempre tive muita vontade, desde cedo pedi pra minha mãe botar no teatro. E isso foi acontecer um pouquinho depois, porque desde os 7 eu comecei fazendo teatro ali eu já tinha vontade de fazer teatro ali no Rosário, né, que foi o colégio que eu estudei. E só que eu queria fazer fora, fazer teatro de verdade, tipo, botar o figurino, não aquele teatrinho de escola, então já senti essa vontade ali. E uma coisa que me marcou muito na minha infância, em Volta Redonda, que acho que talvez tenha sido a coisa que mais me despertou ali para eu entender esse universo do teatro, por exemplo, foi o Palco Sobre Rodas, que era eu nem sei se ele continua a acontecer, mas era uma ação que acontecia, não lembro de quanto tempo, mas eu lembro que eu tinha sorte, eu morava na rua 45, no bairro 60, casa número 28. E aí o palco começava a ser armado em frente à minha casa. Então eles chegavam, sei lá, por volta de 11 da manhã, meio-dia, assim, enfim, já dava pra ver que hoje ia ter Palco Sobre Rodas. Porque não é que nem hoje, né, que você bota um post no Instagram, uma coisa anunciando. Não tinha muito, talvez pudesse sair no jornal, enfim, não sei. Mas a gente descobria quando brotava ali o caminhão. E isso me marcava muito, assim, porque eu lembro que era quarta-feira, eu lembro que sempre acontecia na quarta-feira, de tanto tempo chegava o caminhão lá, eu não sabia dizer quando, assim. Acho que porque na minha rua era a rua da feira também, então aproveitava que já estava fechado pela feira, então meio que fazia essa junção. E eu sempre ficava muito ansioso para chegar à noite, para poder ver o Palco Sobre Rodas ali, né, acontecer. E acho que começa ali a minha relação com teatro, com esse imaginário de começar a ver aqueles artistas ali em cima daquele palco sobre rodas, que era um caminhão, né, para quem não conhece, mas era um caminhão que chegava ali com um palco e acontecia não só teatro, como também cinema. O cinema era mais raro, era mais teatro, mas de vez em quando tinha também a tela de projeção ali. E acho que a partir desse, né, de estar em contato com os personagens ali, com aquele universo todo meio encantado, meio mágico, eu começo a pensar que, quero ser uma das pessoas aí que vai estar em cima desse palco para contar essas histórias e tudo. E aí eu acho que aí eu começo a encher o saco da minha mãe e meu pai botar no teatro, e aí eu começo a fazer o Arte em Cena com a Estael de Oliveira. Foi minha grande madrinha nesse sentido, assim, tipo, onde ali a minha vida ela acontece antes e depois do Arte em Cena, assim, antes e depois de começar a fazer teatro. Porque eu sempre fui muito CDF, assim, sempre fui um aluno meio nota 10, assim, na escola, tipo, ficava, por mais que, assim, sempre detestei matemáticas exatas, mas eu estudava muito para conseguir ir bem, então sempre fui meio CDF nesse sentido, mas eu sofria muito para conseguir tirar uma nota boa. E aí, quando eu começo a fazer o teatro, acontece uma coisa na minha vida meio interessante e curiosa, que toda terça-feira no meu colégio tinha prova, matemática, química, física, e a turma que abre na Estael era na segunda-feira. Isso pra mim era um desespero, porque assim, véspera de prova, eu passava o dia inteiro estudando. E aí, cara, eu falei, como é que vai ser isso? Mas eu quero muito fazer teatro. Enchi o saco da minha mãe, demorou 4 anos até ela aceitar me colocar, meu pai também, E aí, era na segunda-feira, véspera de prova sempre. Então, assim, toda segunda-feira, teoricamente, eu não iria estudar pra véspera.
Só que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque foi quando eu relaxei com a coisa, foi quando eu fui vendo que, tipo, é isso, sabe? De fato, o que eu gostava de fazer estava para além da coisa da matemática, da química, da física. Ou de tirar nota boa. Ou de tirar nota boa, exatamente. Começar a entender que a nota boa, enfim, tava ali como uma consequência, não ia dar para manter isso sempre, mas e aí as minhas segundas-feiras, eu lembro de chegar do primeiro dia de aula da história, eu lembro de chegar pra minha mãe na cozinha e falar, pô mãe, se toda segunda-feira eu começar assim pra mim, tá tudo certo, assim, só quero que as minhas segundas-feiras comecem com essa energia desse lugar, desse imaginário. Lá eu faço amizade tipo, com o meu melhor amigo, que é o Guna, até hoje, enfim, é o melhor padrinho da minha filha. E a gente trabalha junto. Ele foi pro Rio de Janeiro depois, a gente se encontrou lá, tem o coletivo de teatro dele, eu tenho a minha produtora, mas enfim, você vê encontros que ficaram pra vida, o Ney, a Júlia, o próprio Stael, então ali abriu-se um universo mesmo de possibilidades assim. E todo o imaginário da região, né, cara, essa coisa da feira, eu venho pra Volta Redonda, né, eu fico nesse meio lá, meio cá, mas eu passo aqui por Volta Redonda e Barra Mansa e vou as ruas, eu acho as cidades muito cinematográficas, né? Nossa região é muito cinematográfica, assim, tem uma potência de cinema muito forte e tem muita memória. Então, eu chego aqui, eu já fico com vontade de filmar, assim, já falo, caramba, tipo assim, já vai brotando ideia, assim. Acho que é muita coisa guardada também, porque essa coisa de ir pro Rio, e foi uma coisa recente na minha vida a partir desse último filme que a gente fez, né, o último domingo, que eu sempre tive vontade de voltar pra cá, para filmar, mas não tinha muito recurso e tal, e sempre tive essa vontade e consegui fazer isso com esse último filme. E, cara, sendo sinceramente, assim, falando, a vontade que eu tenho é de só filmar no interior, assim, tipo, a vontade que eu tenho é de levar isso pra vida. A gente já fala do último domingo, a gente daqui a pouco vai falar dessa produção aqui, mas antes eu gostaria que você falasse do seu êxodo. Você vai pro Rio de Janeiro para estudar cinema. Sim. Vou para estudar cinema, muito na dúvida, é isso, esse meu terceiro ano, porque é isso, eu sempre fui esse CDFzão, e aí o que acontece? Eu começo a fazer teatro ali na 7ª, 8ª série, começa tudo a misturar, então já não é mais aquela, pra minha mãe deve ter sido esquisito, porque ela tinha certeza que eu ia passar na Federal, aí eu fiquei, não, vou fazer comunicação social, e aí mas ao mesmo tempo eu também queria muito tentar a carreira de ator. Então tinha, enfim, artes cênicas na Unirio, tinha direção teatral na FRJ, cinema na UF, começa a pesquisar tudo isso, e quando a gente é jovem ali, eu pelo menos sempre muito na dúvida do que fazer, né, você tem que tomar uma decisão muito cedo, né, então uma coisa que eu penso hoje, até pra minha filha mesmo, assim, de ter mais calma também, de não ter que precisar tomar aquela decisão naquele ano, especificamente, o que você vai fazer pro resto da tua vida. Decisão, enfim, é muito... É chato, né, com a criança ali, com o adolescente, tem que tomar uma decisão ali com 16 anos, assim, então, enfim. Só que é isso, aí no meu terceiro ano é o ano que eu mais faço peça de teatro, ou seja, que eu menos estudo pro vestibular, porque a Stael me chama pra fazer parte do grupo mais, teoricamente era o grupo mais velho, né, porque pra mim, que tinha, sei lá, 15, fazia teatro com a galera de 18, 17, eram os adultos. Eram os adultos, era o grupo mais velho, era conhecido como um grupo mais velho. Pra substituir... esqueci o nome dele, um ator super talentoso, mas que tinha a Stael na época montou... Greve dos Signos? Não, era Caravana dos Sonhos. Caravana dos Sonhos. Mas tinha um ator que fazia o meu personagem, que eu fui substituir ele, era da galera mais velha, eu tava no segundo ano do ensino médio, e eu fui fazer a Caravana dos Sonhos, que já era uma peça que já tinha... estreado e tinha sido super bem criticada, todo mundo, enfim, já adorando. Tinha participado de festivais. Eu acho que ainda não tinha ido pra FETAERJ, tava montando pra ir pra FETAERJ, pra tentar a FETAERJ. E aí quando eu entro no grupo mais velho da Stael, ainda assim fazendo aquele lá de segunda-feira com a molecada. Esse grupo tinha Gabi, Júlia, Cadu. Exatamente, Gabi, Júlia, Cadu, Ney, Cleiton Moore. Thiago Pimentel, nessa época da Caravana, eu acho que não. Acho que era isso, era Cleiton fazendo Landes Brocada, e tinha o Ney, a Júlia, Gabi, eu e Dani. Era esse o elenco de Caravana dos Sonhos. Que eu entrei no lugar do... Ai meu Deus, esqueci o nome dele, mas é o Amir, não me lembro. Mas... E aí pra mim também é mais uma coisa que se abre assim no universo, nesse momento da escolha ali do que fazer da vida, né? Aí a gente vai pra FETAERJ, a gente vai pra Angra dos Reis, apresenta lá. E aí, acabou que eu estudei pouco, essa coisa da Federal não rolou. E aí eu passei na época para cinema na PUC e na Estácio de Sá.
E aí eu peguei sabia que eu não iria ficar em Volta Redonda, que eu ia pro Rio para estudar cinema ou teatro. Então o cinema ele acontece na minha vida um pouco por acaso nesse sentido, porque eu não fui essa pessoa que, tipo assim, que cresceu pensando, quero ser cineasta, quero fazer cinema é a maior paixão da minha vida. Pra mim, a paixão era pelo teatro, eu queria ser ator ou dirigir peça de teatro. Mas aí eu não passei pra direção teatral, não passei pra artes cênicas e passei pra cinema. Aí quando eu abro a grade ali da Estácio e da PUC, me chama a atenção que a Estácio tinha umas matérias, tipo, ligadas à história da arte, a direção de atores, por exemplo. Me chamou mais a atenção o currículo, a grade, né? Porque na PUC era uma coisa de comunicação social com habilitação para cinema no final. A Estácio era cinema direto, então já no primeiro período já tinha aula de direção de arte, tinha análise do filme, enfim. E aí eu fui fazer, aí me mudo para o Rio de Janeiro para poder cursar cinema, e aí é onde eu me apaixono completamente pelo cinema, já no primeiro período de faculdade, assim, tipo, um universo se abre. Eu não sabia nem que tinha esses departamentos todos no cinema, que tinha direção de arte, que cuidava de cenário, objeto de cena, que tinha fotografia. Tipo, é isso, eu via no Oscar lá, prêmio de melhor fotografia, mas não fazia ideia do que era exatamente. Tinha muito novo, realmente, né, assim, e parece que foi ontem, assim, né, porque a gente tá falando disso de 2006. É muito diferente de 2006 e 2022 mesmo quando a gente fala de cinema, porque é isso, naquela época ainda era a película ali, o 35mm, tipo, cinema era uma coisa muito para poucos mesmo, assim. E aí vem o digital e tudo mais, enfim, entro na faculdade, começo a trabalhar na faculdade, ou seja, eu não paguei faculdade, tive 100% de bolsa, que era a minha grande preocupação, porque minha mãe cobrava. Nem que ela cobrava, eu cobrava muito de mim, mas não cobrava tanto. Eu que cobrava muito de mim mesmo, porque eu sempre fui. Era pra eu ter passado pra uma federal, pra mim, né? Mas aí eu fui fazer teatro e foi maravilhoso, abri um monte de coisa. Mas eu ficava, mas eu preciso trabalhar aqui, porque senão eu vou voltar pra Volta Redonda se eu não conseguir entrar no mercado e tudo mais. E aí vem a faculdade de cinema, nesse sentido, trabalho na Central Estácio de Produção, que eu tinha 100% de bolsa, ainda ganhava um saláriozinho mínimo. Aí eu trabalhei a faculdade inteira. Enfim. A formação você tocou num ponto muito interessante que eu gostaria também de puxar, antes mesmo de você ter chegado nesse ponto, que é a conjuntura do cinema nacional em 2006. O cinema no Brasil vive, no final dos 90 e no começo dos 2000, uma coisa que ficou conhecida como a retomada do cinema brasileiro, que desde Glauber Rocha não se via tanta produção. Teve um marco ali com um processo das leis de incentivo fiscal, a retomada do Ministério da Cultura, que isso vai culminar numa consolidação de uma cadeia produtiva do cinema nacional no final dos 90. Então você está no comecinho bem no comecinho, alguns poucos anos de retomada desse cinema. E o que você estava vendo no Rio de Janeiro? Que essa retomada ela não é do cinema brasileiro, ela é do cinema que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, basicamente. Sim. Que depois que vai se desdobrar com força. Hoje, só em 2022, a gente vê um cinema do Pará ganhando prêmio em Gramado. Do Acre. Ganhando prêmio em Gramado. Mas vamos voltar para 2006 e o que estava acontecendo no cinema brasileiro. Não só no que você via na faculdade, mas o que você via nas salas e nos festivais. Então, em 2006, é bom lembrar isso, a gente tinha 4 anos, né, 2002 para 2006, 4 anos de criação da Ancine. Então a gente está falando do nascimento ali da Ancine, né? Porque era isso, assim, na década de 90, a gente tinha, antes de extinguir a Embrafilme, tinha a Embrafilme que fazia esse papel, né, enfim, a Ancine faz muito além, né? Mas tinha essa coisa da Embrafilme, que era distribuidora de filme brasileiro. Isso acaba completamente. Vem ditadura e vem Collor, que acaba com isso por completo. Então, em 92, você tem 2 filmes só brasileiros sendo feitos em 92, que um deles é do Walter Salles, que é o Terra Estrangeira, que tinha como bancar o próprio filme. Fora isso, né? Porque, enfim, é o Walter Salles. E aí o filme, enfim, aí acho que no 94, se eu não me engano, é mais 2 ou 3, aí é isso, aí vem a retomada muito aos poucos. Eu acho que no ano do Carlota Joaquina foram 6 longas, 5 longas feitas no Brasil, enfim. E aí vem a virada, né, do milênio ali, e começa 2002, que aí de fato assim, as coisas começam a se retomar com um pouco mais de força. Vem a coisa do Central do Brasil 98, que é maravilhoso, que é pro Oscar e tudo mais. Mas 2006 a gente ainda estava vivendo ainda
a gente tava naquela onda da esperança, assim, tipo, eu lembro disso, assim, porque eu lembro que eu guardei uma revista, a Veja Rio, quando eu vou fazer cinema lá, ficava no meu armário, lá no meu quarto, que eu dividia o quarto com vários amigos, né, nessa coisa de morar junto e tudo mais. E eu lembro que aqui em Volta Redonda eu guardei a capa da Veja Rio de 2006, para servir como meio motivação, assim, para mim, porque era tipo era uma foto, assim, com alguns cineastas jovens, assim, falando, meio encorajando as pessoas a fazer cinema, que, tipo, ia dar certo, que ia ter investimento do governo para isso e tudo mais. E de fato, assim, em 2006, a gente tinha muitos filmes sendo realizados, né, no eixo Rio-São Paulo, mas já existia uma vontade de descentralização ali, mesmo que fosse para filmar em outros lugares. Então você tem, por exemplo, o Céu de Sueli, do Karim Ainuz, que é, tipo, para mim, uma obra-prima do cinema brasileiro. E se a gente pensar em 2022, dos 22 anos, ele, para mim, sem dúvida, está entre os 10 filmes principais aí, da filmografia brasileira, não filmado no eixo Rio-São Paulo, um cara, enfim, né, do Nordeste, tudo mais, que sim, vai estudar fora e tudo, mas já tem uma força muito grande, já tinha feito Madame Satã, né, eu lembrar de filmes assim dessa época, eu lembro daquele Saneamento Básico, que tinha o Wagner Moura, a Camila Pitanga ali, do Jorge Furtado, sul do Brasil, né, e aí eu acho que assim, era um momento muito de esperança, assim, e de embate também, porque a gente, de alguma forma, a gente se sentia, né, que tinha Gilberto Gil no Ministério da Cultura, que era maravilhoso, que queria muito fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo também tinha a própria classe de uma forma estranha, brigando com ela mesma. Assim, isso me marcou muito no início da minha faculdade, entre os anos 2006 e 2009, porque eu começo a querer estudar muito como é que foi para chegar até aqui, né? A coisa do mercado de cinema, a indústria de cinema brasileira, porque a gente tem o Cidade de Deus de 2003, que aí faz um sucesso de público, coisa que não fazia antes. Tem o Se Eu Fosse Você, que na época acho que faz 2 milhões, hoje em dia a gente, tipo assim, você vê o Paulo Gustavo fazendo, tipo, 15 milhões de espectadores, ou, enfim, as comédias da Globo Filmes, muitas delas atingem 3 milhões, 4 milhões fácil de espectador. Mas a grande sensação da época era chegar no patamar de 2 milhões de espectadores para um cinema nacional. E é muita coisa. Assim, se a gente parar a pensar, porque você chega na França e fala que um filme da Globo Filmes mediano faz 2, 3 milhões de espectadores, é uma coisa meio única mundialmente falando, assim. Mas é isso, eu lembro que Se Eu Fosse Você, aí, caramba, tipo, sucesso, 1 milhão e pouco, 1 e 2 milhões e pouco, 2. Aí tinha Carandiru, que também tinha sido sucesso. Então tinha essa coisa desses filmes baseados na Globo Filmes vindo como um grande sucesso de bilheteria e de crítica. Porém, tinha uma coisa muito contraditória na Globo Filmes, no nascimento dela. Tô aqui falando, você me interrompe, tá? Tô aqui, enfim, falando de cinema desses inícios dos anos 2000, que é muito interessante a gente falar, porque a gente fala 2022, fala de cinema, é isso. O Noites Alienígenas ganhando no Acre, mas a gente tem que lembrar de como essa política toda começou muito lá atrás mesmo, assim, numa descentralização e com muita questão que envolvia nós mesmos, assim, a própria classe, porque a Ancine, ela é criada como Ancine, mas no fundo a Ancine ela seria a Ancinave. A Ancinave, que seria a Agência Nacional, e os poucas pessoas sabem, assim, do audiovisual, que ela iria englobar a televisão também. E aí o que acontece? Só que aí a gente vive um problema, né? Porque a gente tem que englobar a televisão junto do cinema e o cinema junto da televisão. Só que quem, né, a gente tem, majoritariamente falando, a Globo. E aí envolver a Globo no cinema é complicado. A Globo naquele contexto como uma das maiores produtoras de dramaturgia audiovisual. Totalmente, assim, uma das maiores emissoras de TV do mundo. E ela usa esse expertise para também produzir cinema e acaba gerando até o que muita gente chama da linguagem novelística, né? Ou novelesca. Sim. Isso é um filme novela da Globo. Exatamente. Mas era a linguagem, é uma linguagem nacional, que Sim. foi como o Se Eu Fosse Você, que consagrou essa linguagem e fez. Bom, seja lá o que vocês têm para dizer, dá certo. Sim. Não, mas tinha uma questão que era o seguinte, porque a Globo, teoricamente, ela não pode, até hoje, ela não pode produzir cinema. Então era meio esquisito, porque assim, a Ancinave, ela vinha... A Ancinave era o sonho, cara. A Ancinave era um sonho, e ela tinha que acontecer ainda. Porque era o sonho do Lula e do Gilberto Gil ali, que eles queriam, tipo assim, taxar filme norte-americano por cópia e não por título. Porque o Homem-Aranha, ele entra, ele paga imposto por título. Então o Homem-Aranha paga o mesmo imposto que um filme francês independente paga. Então a gente ia taxar por cópia.
Enfim, vários cota de tela, tipo 30% de filme brasileiro passando no cinema. Enfim, um investimento muito forte no cinema brasileiro mesmo. Ali daquela época, só que aí o que acontece? Ia obrigar a Globo a passar filme brasileiro a torto e a direito, no lugar da sessão da tarde, no lugar da coisa. E aí, enfim, a Globo não podia produzir, mas queria estar no cinema, e a Globo cria a Globo Filmes para ser uma distribuidora ou uma coprodutora, na verdade, que aí ela consegue essa chancela ali para conseguir explorar, que, enfim, tem muita história, né, muito importante ao longo da história do cinema, mas ao mesmo tempo o que Lula fala na época é que a Ancinave não é criada porque os próprios realizadores, aí entra uma galera do cinema novo, isso posso estar falando aqui, pode ser polêmica, não tem a menor questão de falar, porque eu estudei muito isso para falar. Que é essa galera, né? Enfim, Cacá Diegues, Barretão, essa galera do cinema novo, que estava lá presidindo o GEDIC, que é o primeiro Congresso Brasileiro de Cinema, em 1970, que falava já de coisas que a Ancinave retomou. A Ancinave nada mais é do que o que Glauber, Barretão, Zelito, Cacá Diegues, essa galera queria em 71, quando eles fizeram o primeiro Congresso de Cinema Brasileiro. Taxar filme por cópia, cota de tela, e lá, lá, lá. E aí, quando o Lula e Gilberto Gil vêm, né, nessa tentativa ali de tentar, acaba que essa galera do cinema novo, que já fazia filme, já fazia Globo Filmes e tudo mais, fala, não, calma aí, não é assim, você tem que conversar com o setor, e o setor é quem, e tal, não sei o quê. Aí Lula vai, aí uma carta vaza no tela veio falando que ia se criar a Ancinave sem consultar os cineastas, que isso era ditadura e tudo mais. E Lula fala, pô, quer saber, gente, se vocês entre vocês não estão se entendendo, eu vou rever a Lei de Comunicação de Massas em 2010 e aí a gente vê o que faz. Então, a gente cria aqui a Ancine, que é do cinema. Então, assim, tinha essa sensação de esperança, mas tinha a sensação tipo assim, de que podia ser mais, de que dava para ser mais, de que era preciso descentralizar. Mas a Ancine vai ganhando essa força muito grande, né, de conseguir ir descentralizando ao longo dos anos, né? E aí vai de fato entrando, e quando vem o FSA e todos esses editais de descentralização, você permite que o movimento do cinema mineiro aconteça, por exemplo, né? Enfim, você vê o Marte 1, que estava agora em Gramado, do Gabi dos Meninos, criam um filme de plástico lá em Contagem, uma cidade do interior, né, de Minas Gerais. Também muito forte, que é o Festival de Ouro Preto, passa a existir com potência no cenário dos grandes festivais. Sim, Tiradentes também. Tiradentes, e que grandes festivais começaram a surgir no Brasil por conta desse movimento. Você toca num ponto que para mim é muito importante, caro, que é, no bom sentido do termo, o corporativismo no setor do audiovisual, que ao criar uma Agência Nacional do Cinema, cria o Fundo Setorial do Audiovisual. Ou seja, você tem um fundo para audiovisual e uma agência de cinema. Uma regula a outra, o outro regula um, mas de qualquer forma você tem uma cadeia produtiva do cinema bem estabelecida e com recursos, que a lei de incentivo fiscal equivalente à Rouanet, naquele contexto, retroalimentava o Fundo Setorial do Audiovisual. Sim. Que é uma questão que faz com que o fundo e os recursos para o audiovisual disparem, e cada minuto de tela exibida de filme brasileiro, cada centavo pago da bilheteria de um filme brasileiro voltava alguma parte para esse fundo que publicava novos editais, garantia a participação dos cineastas nos festivais, garantia cópias e legendagens. E isso realmente é a explosão da cadeia produtiva do cinema brasileiro. E você chega no Rio de Janeiro, no coração de onde fervilham todas essas ideias, como um universitário testemunha esse processo. A coisa se desdobra, a faculdade acaba, 2010, você está vendo isso tudo acontecendo e você começa a rodar os seus filmes. Começa a fazer os seus curtas e participar também de produções televisivas. E eu queria que você comentasse sobre esse pós-faculdade. Pronto, sim, você entrou no mercado de trabalho, na alta da produção do maior mercado nacional do setor que você estava atuando. E o que acontece aí? Então, eu sempre tive eu entrei na faculdade muito imbuído de ser o melhor aluno, mesma coisa, né? Falei, não, para dar certo, porque eu não conhecia ninguém. Meus pais não são da área, tava sozinho no Rio de Janeiro, então eu falei, cara, eu
preciso fazer o que for melhor, enfim, de mim ali dentro da faculdade. Então, assim, como eu fiquei muito tempo ali dentro, né? Porque eu entrava para estudar de manhã e saía de lá 11 horas da noite, porque eu trabalhava lá. Então, vivi muito, respirei muito cinema mesmo ao longo desses 3, 4 anos ali dentro. E tinha muito o desejo de conseguir me inserir no mercado, que era quase uma missão impossível nessa época. Assim, a gente fala muito do investimento e tudo, mas ainda assim era muito difícil, porque você tinha ali aquelas famílias que já vinham fazendo cinema há muito tempo, existia a vontade de centralizar, mas eu diria que em 2009, 2010 não estava descentralizado ainda, isso vem a se descentralizar depois. Então ainda era, e eu, obviamente, né, sendo homem branco, super privilegiado nesse sentido, mas ainda assim, por ser uma pessoa, né, do interior e estando ali na cidade, entendendo que se não rolasse ali, ia ter que voltar e tudo certo. Enfim, o sonho continua, mas continuaria de outra forma. Aí o que acontece? Aí são as coisas de sorte na vida e de você ir correndo atrás. Eu termino meu primeiro período de cinema. Não, primeiro não, isso é já perto do final. Eu venho pra Volta Redonda, vinha com frequência final de semana. E aí eu tô passando ali em frente ao Gacemes, que foi o lugar que eu fiz teatro a minha infância inteira, e vejo um cartaz de um anúncio de uma oficina de produção executiva para cinema com a Elisa Tolomelli. Tava lá, produtora executiva do Cidade de Deus, Central do Brasil, Lavoura Arcaica. Tipo, meus filmes na época ali, um dos filmes favoritos daquele meu imaginário. Lavoura Arcaica tinha acabado de ser lançado, Lavoura Arcaica... E tava no auge, o Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica era uma falava. coisa, era deslumbrante, fotografia do Walter Carvalho, aquele filme, enfim, mega subjetivo, com elenco, enfim, uma grana gigantesca. É isso, uma obra-prima ali, fotograficamente falando, é um filme muito cuidado, 3 horas de filme, enfim... eu falei, caraca, essa mulher é sinistra, dando curso aqui em Volta Redonda, no Gacemes e tal. E aí, uma tia minha vira e fala, pô, ela vai ter uma oficina com uma moça que é de Volta Redonda. Eu falei, de Volta Redonda, produtora executiva do Central do Brasil, Cidade de Deus e Lavoura Arcaica, tipo, não é possível. Aí eu chego em casa comentando com a minha mãe disso, que ia ter esse curso no Gacemes, essa oficina. Ela falou, Elisa Tolomelli, sim. Vai ser até engraçado, vou falar aqui agora, porque essa coisa de gravar fica pra sempre, mas eu vou contar, tô nem aí. Aí ela falou, pô, Renan, ela falou, cara, namorei o Marcinho, que é primo da Elisa. Aí ela falou, deixa teu pai ficar sabendo disso não e tal. Mas a gente pode ir lá bater, não sei se ela tá na casa da mãe dela e tudo mais, e ver como é que faz pra ela te botar aí pra fazer uns filmes lá. Minha mãe achando que era assim, que a vida é fácil. Vai bater na casa dos outros. Nem pra, tipo assim, pra avisar que eu ia fazer oficina, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a oficina, entendeu? Era pra bater, pra falar, bota meu filho pra estagiar em alguma coisa, mas ele não vai fazer essa oficina não, que tá muito cara, tá? Mas eu falei, beleza, mas vamos nessa. Aí a gente vai lá, eu lembro até hoje, passando ali perto do Rubinho ali, da pizzaria, a gente bate lá, e aí vem a Elisa. Aí ela fala, tudo bem, eu sou a Bernadette. A Elisa meio assim, você não vai lembrar de mim não, namorei o Marcinho, a gente conheceu o Jonas e tal. Aí ela falou, sim, nossa, mas você tá muito diferente. Ela falou, você também. Então, entra aí. Eu lembro que a gente ficou ali na varanda da casa da mãe da Elisa, com a minha mãe falando pra Elisa me botar pra estagiar nas coisas, falando que eu era um ótimo aluno de cinema e tal, não sei o que, estudioso. E a Elisa falou, pô, legal. Mãe, sendo mãe. Sendo mãe. E a Elisa, pô, bacana. Aí a Elisa ia pra Israel, acho que faz alguma coisa de algum festival em Israel, falou, leva meu filho, pô. Eu falei, mãe, calma também, tipo, assim, tipo, segura tua onda aí. Aí a Elisa falou, pô, por que você não leva ele pra fazer oficina amanhã? Eu falei, pode ser, vamos pensar e tal. Aí eu falei, pô, queria muito fazer, não sei o que. Ela falou, vai lá, aparece lá amanhã, a gente conversa e tal, não sei o que. Saímos de lá, minha mãe, porra, não vai rolar, tipo, já estamos bancando tua faculdade, não sei o que. Isso era antes de eu ganhar a bolsa, então por isso que eu falei das coisas do segundo período, do primeiro período, que era isso mesmo, não era tão perto do fim, não. Aí, passamos ali em frente ao Cider Shopping, eu meio triste, porque a minha mãe falou, pô, já foi bom ter conversado com ela e tal, vai abrir alguma porta lá no Rio, com certeza você procura ela lá e tal, mas tá meio caro essa coisa do curso e tal. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí a gente cruza com uma tia minha, que fala, o que vocês estão aprontando aí, não sei o que, pô, Renan tá meio triste por causa tem essa oficina e tal, mas, pô, tô achando meio salgado, não sei o que, a gente tentou lá um desconto, não rolou, não sei o que. E aí a minha tia fala, eu ajudo com alguma coisa, ou R$100 aqui. Então beleza, então, aí, enfim, acaba que eu consigo fazer oficina, rola uma vaquinha.
Eu chego no dia seguinte lá cedo, lembro que isso era uma sexta que rolou isso, o curso começava no sábado de manhã, eu cheguei atrasado um pouquinho. Assim que eu entro ali, a Elisa falou, sabia que você vinha e tal, senta aí, não sei o quê. Aí ela ficou brincando comigo, falou, você tem cara de estagiário, não sei o quê, não. Enfim, fiz o curso, essa oficina, parecida com a oficina que a gente está realizando tanto em Barra Mansa quanto em Volta Redonda e vamos realizar em outras cidades aqui no interior. E aí faço a oficina, conheço a Bianca na oficina, que fazia Estácio. E ela é mais velha que eu, ela já estava se formando, então ela estava fazendo os curtas de formação, e eu estava no início, estava no primeiro e segundo período. E começo a ficar muito amigo da Bianca e fazer os curtas todos da galera mais velha. Ajudar na produção, você que começa a trabalhar na central de estágio de produção, então assim, eu conseguia várias paradas pra galera, tipo equipamento. Ah não, o professor não deixou tirar o equipamento, eu ia lá, desenrolava com o professor, não sei o que, enfim, era um aluno dentro do curso ali, ajudando e tal. Aí fico muito amigo da Bianca e descubro que Bianca é prima de Elisa, e Bianca sai da faculdade já trabalhando, fazendo Sonhos Roubados, da Sandra Werneck, não sei o que. Corta para eu no final na minha faculdade, querendo entrar no mercado, a Bianca me liga, ela me chamava de Maluquinho. Fala, Maluquinho, beleza? Eu falei, fala. Aí ela falou, então, você sabe de algum teatro pela Barra pra gente ensaiar, porque a gente tá fazendo aqui Como Esquecer, da Elisa e da Malu de Martino dirigindo, um lugar pra gente ensaiar, mas que, pô, tem que ser muito barato, porque, pô, é um filme de baixíssimo orçamento, sei que você mora aqui na Barra e tal. Eu falei, cara, tem aquele colégio, não sei o que e tal. Eu falei, pô, mas olha só, era férias. Eu falei, pô, trabalhava no curso de cinema. Aí cheguei pro Fábio Campos, na época era o coordenador. Falei, ó, Fábio, a galera do Como Esquecer, da Elisa, pô, que tá... eu tinha levado a Elisa pra dar palestra lá também. Tô precisando de lugar pra sair. O nosso estúdio tá vazio aqui. A gente pode tentar fazer uma parceria de botar os alunos da Estácio pra fazer o making-off do filme. Tipo, né, entrar ali pra fazer making-off e tal. E a gente cede o espaço aqui, férias, tá parado. Tipo assim, só abrir com a chave e tal, não sei o quê. Fábio, não, Renato, não vamos mexer não vamos achar que não sei o que, né? Aí a Elisa vai conversar com o Fábio, produtora, chega ali, conversa com o Fábio, desenroladíssima. Né? Enfim, corta, para. Eu falei, pô, eu não vou poder fazer o making-off porque eu que tô conseguindo esse negócio. Então, assim, vai ficar chato. Eu vou fazer o making-off. Não, tem que ser pros alunos e eu tô fora dessa disputa porque eu trabalho já aqui e eu que tô trazendo o negócio pra cá. Só que, mano, eu levava o cafezinho, era na Paula Rose, fazia protagonista. Cafezinho de 2 em 2 segundos ali no estúdio. Tá tudo bem, Malu, tudo certo, quer uma água, não sei o que. Aí a Ana Paula vira e fala, pô, quero café com leite. Tem como? Claro, café com leite, a gente desenrola aqui um cafezinho com leite e tal, não sei o que. Sempre ali, falando, pô, Malu, se precisar, qualquer coisa aqui. Aí um dia acho que faltou, alguém do elenco falou, pô, Renato, você pode se importa de ler pra gente aqui? Eu falei, não, que isso, com certeza. Aí eu comecei a estar meio no cotidiano desses ensaios que rolavam lá do longa. E super ajudando. Aí tava lendo. Aí comecei a dar umas opiniões, falando com a Malu, não sei o quê. E a Malu começou a curtir muito minha onda, assim. E eu ali mega nessa de dar mega atenção ali pra Ana Paula e tudo. E ela falou, pô, Renan, você quer ficar trabalhando na CEP o resto da vida? Eu falei, claro que não. Óbvio que não. Mas, pô, eu tenho aqui uma bolsa de 100%, ganho um saláriozinho. Ela falou, pô, você não quer ser estagiário de direção no nosso filme? Não. Eu falei, pô, com toda certeza. Com certeza. Ela falou, pô, mas eu ganhava muito pouquinho. Eu lembro que era R$200 a semana. Eu falei, não, vambora. E eu falei, cara, eu vou pedir demissão então da Estácio. Enfim. E é isso aí, porque era o que eu sempre queria e tal. Eu lembro que meu pai na época falou, não, mas é aquelas coisas de pai. Não, mas ali é certo, é carteira assinada. A única carteira assinada que eu tenho na minha vida é essa da Estácio. Tipo, única parte da minha carteira de trabalho que tem assinada é essa. E aí ali que começou, na verdade. Aí fui fazer o Como Esquecer, e aí conheci a Clara Linhart, que era a primeira assistente de direção. Tipo, foi minha primeira chefe maravilhosa, Clara, tipo, que agora é isso, é diretora. A gente se cruzou em Havana, eu com ao final da conversa, ela com Domingo, que é o longa dela, do Felipe, que passou em Veneza. Enfim, conheço a Mari Macedo, que era a segunda assistente de direção. E aí, dali eu vou fazer uma traga, que a Elisa iria produzir, só que já a equipe de direção estava fechada já, que era Letícia Prisca e Dani Lentini. E eles não queriam, o diretor não queria estagiário de direção, nem terceiro assistente. E aí a Elisa falou comigo, não vai dar para te levar para uma traga não, porque era em Diamantina, 3 meses em Diamantina. Falei, não, vai me levar sim, eu quero fazer. Falei, não, mas eu tenho dúvida ainda se eu quero direção ou produção. Ela falou, claro que você quer direção, Renan, para com isso. Eu falei, não, tô falando sério, eu produzo também, eu gosto de produzir, eu tenho essa dúvida mesmo. E eu sabia que ela não tinha um estagiário de produção. Aí a Malu até da maior força, eu lembro que a gente tava tipo jantando assim num lugar. Aí a Malu falou, leva ele pra fazer estagiário de produção. Então aí eu fui como estagiário de produção, fazer uma traga. Lá eu conheço o Dani Lentini, que hoje em dia é tipo um grande amigo, que tinha feito estagiário no Tropa 1 e ia fazer terceira assistência no Tropa 2.
E a gente ficou muito amigo lá, a gente dividia a casa. Eu fui um dos primeiros a chegar pra fazer o Matraga. Chegou eu e o Ferrarino, que era o diretor de produção, estagiário de produção, pra botar a internet na base, não sei o quê, morar 3 meses. Então acabou que em vez de ir pro hotel, como eu ia ficar muito tempo, eu fiquei numa casinha, e o Dani, quando chegou, ficou nessa casinha comigo. A gente ficou muito amigo. A gente rodou um curta dele lá, no último dia de filmagem, a gente não foi pra filmagem. Como eu fazia a produção, já tinha contato já da locadora de carro, já tinha conseguido apoio do mercado pra conseguir umas... Pão, presunto e queijo. Pão, presunto e queijo. Era... Como que é o nome disso? Cesta básica, porque a gente ia filmar em Capivari, que era uma vilazinha, pequenininha, super pobrinha. Então a gente chegou lá, tipo, com várias cestas básicas. Um Fiat Uno, que eu tinha conseguido de apoio, era só botar gasolina. O Dani Lentini, que era o diretor, eu produzindo, e o João Atala, que era... que hoje foi diretor de fotografia do documentário da Pedra, que foi pro Oscar. João sempre muito amigo ali do Dani. Nós 3, com um ninhozinho e fazendo o curtinho do Dani, que era um sonho que ele tinha de fazer esse curto. Ele falou, pô, Renan, ali em Capivari seria perfeito, era um documentário. Falei, vamos fazer. Então, assim, muito ali já querendo fazer também, assim, tava no mercado, mas estava muito... Eu lembro que nessa época eu tinha feito Lágrimas de Ogum, que era o meu curta-metragem, meu primeiro curta-metragem, que tinha passado do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que é um puta de um festival incrível também, que abre muitas portas, assim, porque na época ele era meio o lugar onde os curadores internacionais iam. Eu lembro que eu estava muito sofrido, assim, muito, muito triste, porque o curta tinha passado para o Festival Internacional de Curtas de São Paulo e eu estava lá fazendo uma traga, mas ao mesmo tempo eu estava entrando no mercado de cinema, sacou? E ao mesmo tempo meu filme lá estava... A Isabela, que foi assistente de direção, estava representando o filme lá. Então, minha vida inteira, na verdade, até hoje eu vivo essa dicotomia, né? Que é essa coisa do mercado, de pagar as contas e tal, e os projetos autorais, os projetos que é do coração, mas que a gente precisa ser remunerado também para fazer. Mas aí foi isso. Aí do Matraga, Dani vai fazer Tropa de Elite 2, fala, pô, tem um estagiário para indicar. Clara Linharte, que foi minha primeira assistente no Como Esquecer, tinha feito Tropa 1, como segunda, eu acho. Me indica também pro Rafa, ou seja, então tinha indicação do Dani, coincidências da vida, e aí é isso, aí tem o fator sorte, tem essa coisa circunstancial, que eu costumo dizer, né, que fazer arte, fazer cinema, tem uma coisa meio circunstancial, assim, que às vezes você tá no lugar certo na hora certa, mas você também não tá em movimento, tá parado, você não vai estar no lugar certo na hora certa. Meu assim. pai sempre falou comigo, né, que você só consegue trabalho trabalhando, né? Ele sempre falava isso, fala, né, ainda, e faz todo sentido nessa sua trajetória. Você pontuou bem esses desdobramentos e uma coisa vai chamando a outra, porque antes de acabar um filme o outro já está sendo produzido, que você conhece aquela equipe que conectam novas ideias e geram novas produções e isso vai se desdobrando. E antes de você falar do último domingo, eu queria que você pontuasse um pouco essa sua trajetória na TV, nos programas de TV, especialmente de humor que você tem produzido. E acho que é nesse contexto um pouco que você fala sobre pagar as contas e projetos autorais. Sim. Então, para a gente caminhar para o fim desse nosso papo, queria que você falasse um pouco sobre pagar as contas. Sim. Não contar a sua conta de luz, nada disso. Mas um pouco desses projetos que não são seus autorais, mas que você integra a produção da TV, principalmente, programas de TV, que também foi para cinema, mas principalmente da TV. E... vamos pular um pouquinho de algumas etapas da sua vida. Talvez a gente esteja pulando aí já uns 10 anos de curtas produções, festivais, Festival de Avanda, Roterdã. A gente vai poder falar sobre isso num outro episódio. Eu queria que você falasse sobre a TV e já conectasse com os dobramentos do filme do último domingo, que recebeu recentemente 3 quiquitos no Festival de Gramado, no 50º Festival de Gramado. Vamos lá. TV. Você não começou TV recentemente. Há alguns anos você já produz e dirige programas de TV. O que você traz como experiência para além de pagar as contas? Como você lida com essa função para além de pagar as contas? Sim. Então, isso começa muito nessa coisa da assistência de direção. Né? Então, assim, fazendo esse link, porque aí vem Tropa 2, vem cinema, vem séries de TV como assistente de direção, e eu faço todo aquele processozinho de ser estagiário, terceiro assistente de direção, segundo e primeiro assistente. E aí eu entro no mercado de vez mesmo, assim, lá no Rio de Janeiro, e começo a ser chamado para trabalhar em várias coisas, entre elas essa coisa dos programas de TV.
que é quando começa também a surgir muitos esses canais todos, né? Quando o GNT, Multishow, começa a ganhar muita força e muda a lei, né? Começa a ter muito dinheiro investido para TV paga. E aí eu acho que eu surfo um pouco nessa onda. E aí, dentro da assistência e direção, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e acho que faço bem, eu começo a integrar as equipes desses programas de TV, levando em paralelo a Baraúna, que é a minha produtora, sempre junto. Então, assim, eu sempre me dividi um pouco nesse lugar de ter a Baraúna, de ter os projetos autorais, e entendendo esse lugar de estar na TV para pagar as contas, mas para também aprender muito. E aí, uma coisa bacana que acontece, que por eu ser diretor também e ter a produtora, acaba que dentro dos programas de TV começou lá no Paulo Gustavo na Estrada, que era um projeto que eu fui chamado na verdade eu fui chamado para fazer assistência e direção no Detetives do Prédio Azul, quando era a primeira ou segunda temporada, com o André Pellens. E aí ele me ligaram para chamar para o Detetives do Prédio Azul, e eu tinha um curta na época para rodar. Eu falei, pô, não vai dar, porque é isso, porque assistência de direção é uma coisa... Você tem 12 horas ali no set, uma folga na semana, às vezes 2. Hoje em dia tá arrumando mais para 2, o que é muito bom. Mas assim, eu sabia que eu não conseguia levar as duas coisas concomitantes. Quando eu tô fazendo uma coisa minha, eu tô fazendo uma coisa minha, um projeto autoral, e não dá para levar assistência de direção junto de outra coisa. E aí, eu falo que não dá por causa disso, mas eu mando meu currículo na época, e o André vê e fala, e ele percebe que eu tenho uma coisa de direção, e fala, pô, eu tenho um outro projeto aqui, que é o Paulo Gustavo na Estrada, que eu não vou conseguir dar conta de dirigir ele todo. Então você pode ser diretor assistente. Era um projeto que a gente viajava 12 cidades pelo Brasil, filmando ali o Paulo nos bastidores da peça de teatro dele, Operativo, minha mãe é uma peça. Um final de semana em cada capital. E era meio um reality dele ali. Eu tinha acabado de fazer um reality também, como assistente de direção. E aí ali eu começo a dirigir uns episódios do Paulo Gustavo na Estrada, dos 2. Acho que o André não ia poder estar em 4 cidades, acabou que depois o André não poderia estar em 6 ou 7, eu acabo dirigindo e ficando muito amigo do Paulo ali. E ali vai abrindo esse caminho dessa coisa da TV. Depois de anos eu venho fazer assistência de direção na Vila, com o próprio Paulo. E aí eu começo a me encaixar dentro da TV, diferente do cinema, que é isso. Quando eu vou fazer... A Vila é o que foi depois do Vai Que Cola. Quando ele sai do Vai Que Cola, ele cria a Vila. Também no Multishow. Também no Multishow. Eu faço a primeira temporada, a segunda, a terceira e a quarta. Por conta disso, porque eu começo também a me aproximar de programas de TV que permitiam, dentro da cadeia do audiovisual, que eu levasse algumas coisas no paralelo. E isso foi, eu acho que o grande achado, assim, ou a grande coisa que... Porque é isso, assim, é muito trabalhoso, né? Então, assim, é difícil você achar Por exemplo, quando eu fui fazer o Tropa 2, é isso. Tropa de Elite 2, 6 meses. 3 meses de pré, 3 meses de filmagem, nem aniversário, nada, assim. Uma folga e trabalho em 15 horas, longa metragem, série, Netflix, já fiz também muito. Mas acaba que esses programas de TV são relativamente mais tranquilos. Nada é tranquilo no cinema, no audiovisual, é muito trabalho. Mas eu começo a tentar conseguir concomitante com as minhas coisas. Tem duas coisas aí nesse programa de TV que eu acho que te atraiu muito. Primeiro, a comédia e como que você se divertia nesse trabalho. Sim. Isso te tirava do lugar inexplicavelmente. E outro, a convivência com o teatro. Tanto com o Paulo Gustavo na cobertura das temporadas dele para teatro, você produzia um material audiovisual do maior ator do Brasil até naquele momento. E os programas, tanto Vai Que Cola quanto a Vila, são teatrais, né? Sim, totalmente. É um teatro filmado ali. Teatral filmada e o teatro estava ali, aquilo te moveu de alguma forma muito potente, né? Totalmente. É um reencontro meu, né? Porque eu queria ser ator, né? Eu nasci do teatro do palco ali do Gacemes. E o Paulo, o que eu acho muito, o que me emocionava muito, e esse ano foi um ano muito especial da minha vida, esse ano do Paulo Gustavo na Estrada. Porque eu me sentia meio de uma banda de rock, assim, porque a gente todo final de semana eu tava fazendo mala pra ir pra uma capital, tipo assim, sei lá, o episódio de BH, por exemplo, a gente ia pra BH e aí a gente foi pra Inhotim, pra gravar ali em Inhotim, a gente pegava as melhores coisas da cidade ali, coisas turísticas e tal, visitava durante o dia e à noite ele tinha o teatro. Então, assim, a gente foi pra show do Caetano Veloso em BH, tipo, eu conheci Caetano Veloso, coisa que eu não... Então, assim, coisas muito gigantes acontecendo. E do lado do Paulo, que era um ser do teatro. Isso era bonito de ver, porque o Paulo, ele é do teatro. Então, ganhou grana na vida dele, tudo mais, bateu bilheteria de cinema e tudo. Mas ele começa a ganhar grana mesmo, abarrotar teatro, Brasil afora, com Minha Mãe é uma Peça no teatro, antes de existir Minha Mãe é uma Peça filme.
Não, ainda tinha uma com o Fábio Porchat Porchat, com que a é o direção. Fracturas. Antes. Antes Não foi do... Fracturas, não, antes. Não, essa é a primeira deles, né? Juntos, na Cal. Que são os Saiu dois da juntos. Cal e depois eles ficaram em cartaz no Teatro Ipanema com a direção da Malu Vale. Então, é o Fracturas, não? Tem um outro nome. Posso estar errando o nome. Eu posso ver aqui qual que é, mas eu me lembro de ter assistido nessa época. Eu fazia teatro na Cal. Eu estudava teatro com a Malu Vale num curso lá, o Mergulhão. E aí eu conheci a Malu. O Fábio deu um módulo também com o Diogo Vilela e com o Leonardo Neto. E aí eu me lembro desse curso, foi quando eu conheci o Porchat e fui assistir a peça da minha professora. Uhum. E era Paulo Gustavo e Fábio Porchat em cena. Você o nome, foi mas eu acho incrível. Que é Cara, vamos depois pesquisar. Depois a gente vê, Mas enfim, você via o Paulo, um homem de teatro. Sim, exatamente. Que teve o seu talento reconhecido de forma honestíssima. Totalmente. Foi super reconhecido pelo talento que teve o talento que ele pôde inspirar muitas pessoas. E aí você atravessa, acho que o maior nome acho que da dramaturgia como um todo, tanto das artes cênicas como do audiovisual do Brasil. Sim, nesse século. Sim, total. E ele falava isso, já na vila e tudo, ele falava, cara, Renan, na verdade, se eu pudesse, eu só fazia teatro, cara. Porque realmente essa coisa do cinema chega, né, nas pessoas de uma forma gigantesca e tem um volume de grana mesmo no cinema, outro. Mas ele fala, cara, mas cinema é muito chato esse negócio. Tanto que ele não gostava de repetir nada, nunca repetia, era take único, sempre. Tipo, vamos repetir porque ficou, não, valeu esse, vamos embora pro próximo, repetir por quê? Então, muito do teatro nesse sentido, no cotidiano dele, da vida mesmo. Ele falava, não, porque ele falava isso, que envelhecer só fazendo teatro. Ele falou, cara, cinema é muito chato, só coisa de repetir, de não sei o que, da técnica, não sei o que lá. Ao mesmo tempo, é isso, completamente apaixonado também pelo cinema, eu acho que, enfim, falava isso um pouco ali quando enchia muito o saco, mas sem dúvida, foi uma época da minha vida que é um regresso ao teatro, onde a equipe também do Paulo Gustavo era muito bacana, e aí me leva, enfim, depois disso eu vou fazer o Que História é Essa Porchat, com o Porchat, que também é um cara que veio também do teatro, enfim, que tem que já tem esse programa, enfim, super consolidado, programa, né, incrível de entrevista, de bate-papo, e seguindo a vida nesse sentido, assim, sempre tentando tá com os projetos da Baraúna junto disso tudo, porque no meio disso, por exemplo, eu lembro quando eu tava com o Paulo Gustavo no Paulo Gustavo na Estrada, eu tava distribuindo Eu Nunca Deveria Ter Voltado, que foi um curto que a gente tinha feito, que eu dirigi junto com o Morotói e com o Marcelo, que tinha ganhado melhor direção, ator e trilha em Brasília. Eu lembro que eu mostrava isso pro Paulo, olha aqui, enfim, a gente ganhou esse prêmio esse ano. Aí tinha o Todos Esses Dias Que Sou Estrangeiro, do Eduardo Morotói, meu sócio, passando em festival, e eu lembro, acho que foi Porto Alegre, a gente ganhou um prêmio mostrando lá pro Fio, que era o roteirista, e pro Paulo. Aí o Paulo até brincava com isso comigo, assim, falava, porque o Renan como é que ele falava? Ele falava, é diretor de cinema iraniano. Não dá pra fazer televisão, não. Quer dizer que você é muito conceitual. Ele fala, não vem, isso aqui não é cinema iraniano que você faz, não. Isso aqui é pra filmar simples, é um take só, não tem... Se vê, deixa comigo, só liga a câmera e exatamente, comigo. E era isso que eu falei mesmo, lembrando, é o Surto, cara, com Endel Medelac, com Rodrigo Fagundes, tá. e a Samantha Schultz também tava nesse... o Surto, Tava nesse elenco. Depois do Fracturas, esse. Não, em Fracturas veio depois do Surto. Ah, é? Eu ainda assisti o Surto. Eu assisti o Surto pequenininho ainda, o espetáculo pequenininho, tipo uma colagem de sketches, bem ali pequenininho, no Teatro Arena em Ipanema, que foi nessa época, 2004, 2005, e aí eu faço a segunda edição do Mergulhão desse curso, que aí eu assisto em Fracturas. Aí eu me lembro muito bem do Fábio contando ainda em off, assim, num restaurante ali em Ipanema, depois da aula. A gente saiu da aula e foi tomar aquela cervejinha da galera do curso. Né? E o Paulo, assim, comentando do primeiro contrato que ele tinha como roteirista do Zorra. Ele falou assim, assinei, agora eu vou assinar. O Fábio, no caso. O Fábio Porchat. Falei, Paulo, não, o Fábio Porchat falando que ele estava assinando... Era o primeiro contrato dele como roteirista de um quadro, ou um roteirista assistente, mas ele falou assim, tô no jogo, tô dentro, entrei. Sim. Furei a bolha. Sim. O Fábio falando isso, e naquela ocasião eu vendo aqueles dois ali.
Beleza, eu continuei a vida, né? E quando eu ia vendo eles aparecendo, crescendo, e quando saiu Porta dos Fundos e saiu a carreira do Paulo desse jeito, ele explodiu, virou aquele fenômeno, né? O Fábio fala muito isso, ele fala, cara, fica até emocionado assim, mas ele nesse ano, enfim, né, que a gente perdeu o Paulo, o Fábio fala uma coisa muito bacana com relação ao Paulo, que era, tipo assim, eles, enfim, eram muito amigos, né, tomaram caminhos diferentes na vida, o Fábio lá com o Porta, o Paulo com as peças dele e tudo mais, mas eu falo que eles trocavam muito na coisa do olhar, tipo assim, que eles se reconheciam no olhar, do tipo assim, um olhava pro outro e falavam, tipo assim, balançava a cabeça assim, só de olhar assim, tipo assim, caramba, tipo assim, a gente furou a bolha. O reconhecimento. A gente tá aqui, tipo assim, tipo, tá maneiro pra gente, sabe? Tipo, a gente conseguiu. Ele falou que, tipo, era a forma que eles se comunicavam, assim, sem dizer muito, mas só de olhar um pro outro, tipo, acho que tem a ver com isso, assim, tipo, se ele falou isso pra você lá quando furou a bolha, quando tá no jogo, porque é difícil mesmo, né, cara, assim, entrar e... E eu me lembro do Paulo em cartaz no Shopping da Gávea, e justamente nesse contexto, e eu não fui o amigão do Paulo nessa época, não. Era assim, a gente tinha amigos em comum, como talvez a relação que você teve com o Caetano, né? Você teve amigos que você se cruzou, falou e tal. E eu me lembro de cruzar esses olhares com o Paulo com frequência, porque depois, alguns anos depois, eu fui trabalhar no Shopping da Gávea numa produtora e eu estava lá sempre, ele estava sempre em cartaz lá e eu cruzava com ele, sempre a gente se saudava e sabia que a gente tinha uma amiga em comum, que era a Malu Vale. Sim. E dali eu nunca mais vi o Paulo Gustavo pessoalmente, assim, ele explodiu, se tornou essa grande referência e que é também justíssima homenagem à Lei de Emergência Cultural desse ano, que especialmente utiliza a verba do audiovisual, reconhece o Paulo Gustavo como o homenageado, como a maior referência do cinema brasileiro da história. Da história. O Paulo Gustavo se tornou a maior bilheteria do cinema brasileiro da história. Exatamente. O maior sucesso do cinema. Como roteirista, como autor, como ator, sabe? Como idealizador de um produto cinematográfico que explode e faz E se realmente você pega a lista aí dos 10, ele tá com 3 ali, né? Tipo assim, Então, não é que ele tem um... Não, além de estar com o maior, ele tá ali com mais 2 filmes ali que explodiram. Assim, uma capacidade realmente de comunicação assim, gigantesca, né? esse cotidiano, essa produção na estrada, na rua, no desenrolo, depois de uma longa carreira de cinema iraniano, você passa a fazer TV Paulo Gustavo, audiovisual Paulo Gustavo, Fábio Porchat, que você ainda faz, produz curtas, participa de festivais, a gente vai ter a oportunidade de elaborar mais isso, mas o que te traz a Barra Mansa é a ideia do roteiro do Último Domingo, e para finalizar a nossa conversa, eu queria que você desdobrasse um pouco highlights, mais uns destaques temáticos sobre o Último Domingo, e eu vou te provocar esses temas para além do roteiro, para além da concepção do filme. Eu queria que você falasse mais da viabilização desse filme, que te traz a Barra Mansa, foi viabilizar esse filme de uma forma geral, e do que está nesse momento, em setembro de 2022, acontecendo na sua carreira com um filme ocupando os maiores festivais do Brasil e do mundo, com a produção do filme O Último Domingo. Pronto, massa. Então, O Último Domingo, para falar de setembro de 2022, eu volto pro final de 2018, que é quando a gente tá em Havana, em Cuba. Eu tô com o meu último curta, que é o Ao Final da Conversa, Eles Se Despedem com um Abraço. E lá eu tô lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, e jurava que eu não ia fazer mais curta-metragem, jurava que, enfim, o Ao Final da Conversa era o meu último filme da guerrilha, porque dá muita dor de cabeça, não vale a pena, edital de curta é sempre pouca grana. Só que o festival de cinema é uma cachaça gigantesca, porque você tá, ainda mais em Havana, num festival de Cuba que você tem ali... É rum. No caso é um rum 7 anos, só tomava isso, rum 7 anos, nossa, e pra dentro, rum 7 anos e cinema, rum 7 anos e cinema, no vedado ali, 12 cinemas de rua, o menor cinema é do tamanho do Odeon, do tamanho do 9 de Abril ali de Volta Redonda, então assim, o cinema é gigantesco, um encontro do cinema latino-americano
avassalador, assim. Aí eu tô lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo e chego de Havana e escrevo o roteiro em 3 tardes, assim. E aí penso, vou ter que fazer mais um filme, vou ter que fazer mais um curto, só que sem grana nenhuma de novo, como fazer e tudo mais. Aí eu falo, cara, o primeiro sim que eu tenho que receber é da Pilar, que é a viúva do Saramago, já que é uma adaptação do trecho inicial do livro, mas seja uma livre adaptação, eu vou lá, o filme passou num festival em Portugal, ao final da conversa, eu mando um e-mail de doidão pra Pilar, assim, consigo o e-mail dela e mando um e-mail, aqui é o Renan, que tá aqui o roteiro do filme, adaptei esse trecho inicial, queria, sei lá, enfim, se me dissesse aí o que você acha do roteiro, e também se eu posso seguir com essa ideia ou não, enfim. E me apresentando, e ela falou, cara, vem tomar um café da manhã aqui comigo na Fundação Saramago, em Lisboa. E enfim, eu tinha um outro compromisso, que eu não ia estar em Lisboa no dia seguinte, eu já tinha que seguir viagem, mas eu me organizo para voltar para lá. Mas era uma turnê pro filme. Era uma turnê ao final da conversa. Que foi pra Rússia. Que foi pra Rússia também. E aí a gente... Eu falo, cara, tô indo pra Rússia, mas eu volto aqui pra gente ter esse café, pelo amor de Deus, que eu quero saber a sua opinião do filme e tudo mais. Aí tem esse encontro com a Pilar, que é emocionante demais, assim, tipo... uma figura, né, uma mulher super empoderada, importantíssima a nível mundial, assim, a feminista, e aí quando ela fala que gosta do roteiro, que acredita naquela história da forma como está escrita ali, que eu deveria seguir, e que o filme não é uma adaptação do livro, e sim uma livre, né, ele é livremente inspirado, né? Mas que ela acha importante que essa livre adaptação siga, aconteça. Ela fala, cara, mas você não tem dinheiro nenhum? Eu falei, não, tem R$0, cara. Ela falou, mas você é muito doido, menino. Você tá aqui em Portugal pedindo pra fazer um filme com R$0. Eu falei, mas assim, meu último foi assim também, e ele aconteceu, assim, de alguma forma a gente precisa estar em movimento e tentando, e sonhando e tudo mais. Então acho que esse foi o primeiro sim. E aí teve o segundo sim, que é isso, antes de pandemia, antes de nada, que aí entra você, o Bravo, que eu já tinha uma vontade de fazer filme no interior do estado, isso já era muito grande. Depois do final da conversa, eu falei, cara, eu quero filmar no interior, quero filmar em Volta Redonda, quero filmar em Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença, quero filmar nesses lugares que é isso, que eu cresci, que faz parte da minha trajetória, da minha vida, da minha memória, da minha lembrança. E tinha essa coisa muito forte com o Quilombo São José. E aí eu falei, então por onde que eu vou? Sei lá, vou ver locação em Barra do Piraí, vou ver locação em Barra Mansa, em Volta Redonda e tudo mais. Aí ligo pro Bravo, cara, Bravo, tô querendo rodar no interior. Vê aí uma padaria pra apoiar o filme, pra conseguir aí uma meia dúzia de queijo, uma meia dúzia de presunto, um pão de forma, já é alguma parada, sacou? Você já ia ter duas coisas. O sim da Pilar Del Rio e um pão com presunto e queijo. Tá ótimo. Eu já tenho um pão com presunto e queijo, cafezinho, já tenho o café da manhã da galera do set filmagem, assim, né? Óbvio que incrementado, com frutinhas e tudo mais, ninguém tá aqui falando que era isso, mas assim, eu liguei muito nessa realmente, assim, brincadeiras à parte, mas de pedir apoio mesmo, assim, de pensar, vamos tentar um mercado que possa apoiar, uma padaria, um restaurante, porque a gente já começa esse apoio de alimentação, e transporte também, muito caro, gasolina 8 conto, pra entender como é que faz. E aí eu descubro que o Bravo tinha virado presidente da Fundação de Cultura de Barra Mansa. E ali começa, enfim, a gente pensar como entender, como viabilizar. E muito mais do que como viabilizar, o Bravo entra nesse lugar mesmo do motivador mesmo da coisa, de fazer a bola não cair no chão e ir pro esquecimento, assim. Então, aí eu venho pra cá, a gente vai visitar a locação junto. E aí o Bravo deixou de presente comigo um livro sobre a culinária dos quilombos, que na verdade já gerou uma outra ideia minha, que vai virar um programa de TV. Enfim, e aí as coisas vão nascendo, né? Mas acho que esse foi o segundo sim, assim, do projeto, nesse sentido de ver que era possível realizar, mesmo que nas dificuldades, mas já tentando, pelo menos assim. Aí vou pra Barra do Piraí também, aí tem essa coisa do Hotel Fazenda São José, que se interessou em ser apoiador do projeto, então já tinha um lugar pra galera ficar. E só que aí vem pandemia. E quando vem pandemia, a gente falou, ferrou. Enfim, agora que a gente não tinha nada, agora a gente vai ter muito menos. E aí vem pandemia, mas ao mesmo tempo vem a Aldir Blanc. E como a gente já tinha conversado, né, já tinha falado já dessa vontade de realizar cinema no interior do estado, no sul fluminense, a Aldir Blanc vem com essa força, né, nos municípios e no estado. E aí a gente consegue ganhar em esfera estadual a Aldir Blanc para realizar o filme, e em esfera municipal também, via Barra Mansa.
E... Enfim, uma luta, porque a gente não sabia se ia adiar, se não ia adiar a lei, porque era pra 3 meses, mas eu não queria fazer o filme, porque chegou uma hora que falaram, não, faz o filme online, porque a pandemia não é permitido o filme. Eu falei, não, mas se for pra fazer online, eu prefiro devolver o dinheiro, porque eu quero fazer o filme do jeito que eu sempre quis, assim, que escrevi. Eu achava isso uma loucura. Quando você falou assim, cara, eu vou devolver o dinheiro. Eu não faça isso! Foi um dos Não faça isso! Você espera. Ou você fala, mas espera o quê? Eles já decidiram que é pra fazer um negócio meio online, um negócio meio com máscara. Eu não quero isso, não é isso, meu produto, mas espera! Porque eu tava nos bastidores da regulamentação, eu tava entendendo o que tava acontecendo nas prorrogações, na elasticidade das permissões, da flexibilização e da retomada de como que isso ia funcionar. Eu tava enxergando aquilo. E quando você falou assim, cara, mas eu não... Minhas paradas não são assim. Eu escrevi o filme, é esse, eles querem que eu faça de outro jeito, não vou fazer. Não é isso. Porque fazer por fazer também, fazer por fazer eu prefiro fazer assistência de direção num outro projeto de outra pessoa e ganhar uma grana, assim. Que é só isso mesmo. É só isso mesmo. Porque tem isso, né? Fazer o filme, eu falo isso, não tem... Eu gosto de me falar assim, o filme custou 110 mil... E eu fui o primeiro, obviamente, diretor roteirista, sempre o primeiro a abrir mão do cachê quando começa a dar ruim, né? Porque parece que é um dinheiro, mas não é. Porque quando a gente vai filmar, vai pagar a equipe inteira, gasolina, cada vinda pra cá, né? Enfim, com equipe, com fotógrafo, enfim, gastos 1.000. Então acaba que você tem que abrir mão de muita coisa pra fazer, enfim, curta-metragem, né? Então assim, eu fui o primeiro a abrir mão de cachê, de não receber nada, de finalizar com recurso do meu bolso, mas tá ali. O outro que eu fiz não tinha nada. Esse já tinha, tipo, né? 3 editais. Exatamente. Então, enfim, ele nasce, enfim, de uma forma muito linda, muito com a escuta muito atenta, e aí eu acho que os principais sims vêm das mulheres pretas que leram o roteiro, que estiveram presentes durante esse processo todo. Tem a consultoria de roteiro da Janaína Oliveira, que para mim é uma das maiores estudiosas do cinema preto latino-americano, enfim, de outras diásporas também, carimbenho. Ela entra para fazer essa consultoria de roteiro, transforma o roteiro completamente. Mas essa consultoria se dá em que momento? Essa consultoria se dá no momento que a gente chama de pré-pré. Né? A gente ganha a Aldir Blanc do estado, do município, e aí, o que é maravilhoso, ou seja, a gente tem pouco dinheiro, mas tem um dinheiro para poder chegar para Janaína e falar, pô, Janaína, a gente tem pouco aqui, mas, cara, a gente quer fazer um filme com dignidade. O roteiro não tinha passado num festival antes, num curso? Tinha. Ele não ganhou um prêmio de roteiro? Não. Como foi isso? Então, foi o seguinte, quando eu escrevi o roteiro, eu escrevi no laboratório do Curta Cinema, que é o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. Ele participa do Laboratório de Curta Cinema em 2019, antes de pandemia, onde ali já evolui bastante, porque ali já tinham muitas mulheres também na banca, né? Então ali eu já começo a entender o filme, entender a defesa do filme também, entender o meu lugar dentro do filme, e eu sempre tive a certeza de que eu iria co-dirigir, né, esse filme com uma mana preta, que fosse chegar para agregar junto, e aí, enfim, a consultoria de roteiro do Curta Cinema é muito importante nesse sentido, e o filme vai evoluindo ali para alguns tratamentos de roteiro. Aí vem a própria Joana Claude, que dirige comigo e faz a direção de arte, é uma grande entusiasta da ideia de eu seguir fazendo o filme, porque em algum momento eu falei, cara, será que eu devo seguir fazendo esse filme ou não? Aí a Shirley, que é uma atriz, Mari Nunes, Júlia Santos, enfim, amiga da época, né, de Stael aqui. Enfim, essas mulheres foram fundamentais no processo de encorajar, nem de encorajar, mas de incentivar o filme não deixar de acontecer. E ele seguir, mas seguir da forma correta, seguir com escuta muito atenta, porque acho que teve isso durante o processo do filme. Foi um filme muito prazeroso de fazer, porque foi um aprendizado gigantesco. A escuta muito atenta, a Jéssica, a música do final do filme só tá ali porque a Jéssica Ellen trouxe ela num processo de ensaio. Aí, enfim, essas mulheres já tinham lido o roteiro, e ainda assim eu queria passar por uma consultoria para poder, enfim, aprofundar, enfim, várias questões, já que várias questões que estão abordadas ali no filme não fazem parte do meu lugar de fala completamente. Então eu achava importante que o filme passasse por isso. Aí entra a Janaína, que para mim é fundamental nesse processo todo, que ela fala, Renan, não sou dessas realizadoras pretas que acham que homem branco não tem que fazer filme com personagem preto. Agora, a gente tem que saber fazer com dignidade, com respeito. E eu tô vendo aqui que nesse roteiro
tem essa preocupação, você tem isso, então assim, todos no projeto, mas vamos fazer a parada acontecer da forma certa, enfim. E acho que o filme tem esse lugar mesmo, de olhar para essa... Porque o que me chamava muita atenção no Saramago é esse processo da humanização dele com relação aos personagens bíblicos, né? Desse passado hegemônico. E, ao mesmo tempo, se a gente para pensar na desumanização histórica do povo preto, eu achei que a junção dessas duas coisas nessa adaptação poderia trazer uma reflexão, não do ponto de vista religioso, porque a ideia não é fazer um filme religioso, mas um filme que a gente reflita sobre o papel que Deus exerce no cotidiano e moral das pessoas, assim. Quando eu encontrei com a Pilar lá, a gente ficou falando muito sobre Deus, assim. Ela falou, você acha que Deus do Evangelho segundo Jesus Cristo é perverso? Ela falou, você já leu Caim? Aí eu falei, não. Eu falei, então toma aqui de presente Caim, que é aí que você vai entender esse lugar de perversidade e de domínio de poder, né, desse projeto de poder, desse Deus criado pela Igreja Católica, da mesma forma que Jesus foi pintado de branco pela Igreja esse tempo todo. Então, assim, eu tive que pedir muita, enfim, ter escuta muito atenta, ter muita autorização para poder seguir com o filme. Foi muito trabalhoso, assim, a gente teve a preocupação de ter chefes de departamentos, né, negros e negras nos chefes dos departamentos, uma equipe majoritariamente preta, com mais de 70% também. Então é muito, para mim, cara, um privilégio gigantesco poder fazer esse filme pagando as pessoas e tá nesse momento agora de ver o filme estrear na tela de cinema, ganhar as telas de cinema, que foi para onde ele foi escrito para isso, entendeu? Eu não queria fazer filme online por causa disso. Eu não queria fazer filme também para ficar exibindo na TV, nada, porque o filme foi escrito, a primeira linha do roteiro já foi pensada para a tela grande, para esse espaço coletivo do cinema. Então, lá em Gramado agora foi muito emocionante, assim, porque a gente passou 2 anos vendo filme na TV, vendo filme, não que, enfim, seja ruim isso, mas é emocionante voltar para a sala de cinema, voltar para o filme que é pensado para o espaço do coletivo, né, para essa catarse coletiva que é a sala de cinema, que é o filme projetado grande, assim. E acho que isso deve ser uma das bandeiras e uma das preocupações de nós, realizadores de cinema, hoje, porque com a pandemia, o streaming entrou, nada contra o streaming, inclusive, assim, muito pelo contrário, mas ele entra muito forte, óbvio, para suprir uma demanda ali do mercado, uma carência ali, as pessoas em casa, então, assim, vem como uma luva nesse sentido, mas a gente tem que entender que o cinema, ele existe, ele resiste, e é super possível que as duas coisas aconteçam concomitantes. Uma coisa não elimina a outra, como Exatamente. se a televisão fosse eliminar o rádio, ou como se a Exatamente. internet fosse eliminar a televisão fosse eliminar o cinema. Não, as linguagens coabitam, se somam, se fortalecem mutuamente e nada substitui a experiência de ver numa tela de cinema, de uma forma coletiva, um filme ou algo que foi feito para aquele ambiente. Sim. Agora, você... O Kikita é pesado? É pesado, cara. Tem um cara, quando eu fui uma vez no Festival de Santos tem, inclusive, um festival de cinema que tem um dos troféus mais bonitos que eu acho, assim, que é um cara segurando uma câmera, assim, ele é de bronze, e é pesadaço também. Aí eu lembro que o diretor lá do festival falou, cara, festival de cinema bom tem que ter troféu pesado. Eu te falei isso hoje, né? É pesado, cara, pesadíssimo. Mas eu tô falando brilhoso. Eu tô falando um Kikita pesado simbolicamente. Simbolicamente. Você acha que agora você tá com um peso nas costas de trazer esse Kikito pra cá, pro seu coração, pra sua carreira? E vem aí alguns festivais que certamente quando a gente se reencontrar aqui para bater mais um papinho sobre cinema, talvez o desdobramento do último domingo já tenha acendido algumas outras luzes, né? Sim. Cara, eu acho que assim, é isso, né? Eu acho que é importante a gente fazer cinema, fazer o filme e estar com o filme ocupando as salas, em contato com outros filmes, assim, em competição. O prêmio, essas coisas, tudo é uma consequência, óbvio que é muito massa, né? Você ter um júri ali, você tá nessa disputa e ganhar um prêmio, e um prêmio do tamanho do Festival de Gramado. Mas ele é muito mais, ele é pesado nesse sentido simbólico, muito mais a partir das oportunidades que pode ser que se abram a partir disso. Eu acho que isso que é o bacana. O Joel Zito Araújo foi homenageado no Festival de Gramado esse ano, ele teve uma fala muito bonita que ele falou, eu não preciso de prêmio, mas os meus filmes precisam. Os meus filmes precisam de prêmio. Então, assim, não deixe de dar prêmio, porque, assim, para seguir, porque, mal ou bem, o mundo também é feito um pouco
desse lugar, mundo do cinema também, né? Tem essa coisa do glamour, do tapete vermelho, mas é isso, as coisas podem ser que se abram, né? Se for para facilitar a feitura de um próximo filme, então é isso, assim. Então ele tem esse peso e é muito bem-vindo nesse sentido. Mas eu não acho que a gente deva fazer filme pra ganhar prêmio, sabe? Acho que tem uma consequência, porque tem esse tipo de filme também que a gente vê, que dá pra ver, fala, caramba, ele foi pensado ali pra ganhar um prêmio, pra ser esquemático aqui, não sei o que e tal. Mas, enfim, nada contra também. Mas, a meu ver, é meio, sei lá, é como uma consequência, mas que é muito importante porque eu acho que vai abrindo porta mesmo, né? A nossa vida é feita um pouco dessas narrativas também, né? Então, eu tô muito feliz, assim, com essa coisa da estreia em Gramado, de ter voltado com 3 Quiquitos. A gente tá agora no Festival do Rio, na Premiere Brasil, que é um festival importantíssimo também, latino-americano, referência no mundo. Entramos pro Cine Ceará, saiu hoje, inclusive, a postagem deles, que é muito bacana. E em Biarritz também, no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz, que é, enfim, uma força gigantesca do cinema latino-americano no mundo. E eu acho que é isso, por exemplo, Biarritz é um festival de mercado. Então lá a gente vai ter, tipo assim, vão ter coprodutores franceses e tal, assistindo o filme. Então, assim, o lugar do festival ele é importante porque ele também constrói as carreiras, então ele também permite que a gente continue sonhando. É isso, eu estava lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo em Havana, quando eu estava com o final da conversa. E assim, e o festival de cinema dá vontade de fazer cinema, entendeu? É diferente de eu estar em casa ali, tipo, deslumbrando, escrevendo um roteiro para poder sair dali para filmar. Como se a luz divina tocasse seu coração sentado na rede enquanto você espera a sua filha acordar, que ela tá dormindo ali bonitinha. Porque é uma celebração, isso, né? Cara, é uma celebração. O Festival de Cinema é uma celebração linda, é uma festa maravilhosa, é um encontro de pessoas. Cara, em Havana a gente acordava 10 da manhã e ficava até meia-noite assistindo um filme. O dia inteiro. E convivendo com quem produzia, sendo despertado, compartilhando as dificuldades, as facilidades, as ideias. É muito cansativo também. Tem essa ideia de a pessoa acha que festival de cinema é só curtição, não sei o que, mas é um trabalho também. Você sai exausto. Eu saí de Gramado assim, a voz, eu falava isso, cara, eu sinto que eu estou rouco. Tudo bem, tem as cachaças, tem tudo isso. Mas, cara, você faz o tempo inteiro ali também tendo ideia e colocando o discurso em prática, sabe? Assim também. Muito bom. Renan, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar com a gente aqui na Revista Referência. E a gente encerra mais uma página da Revista Referência.